Nos teus olhinhos eu vejo a vida brilhar. O teu sorriso, meu bebê, me inspira a amar. Meu tesourinho, meu pequeno bem, meu doce anjinho em forma de neném. A primeira infância, ela compreende os 6 primeiros anos de vida de uma criança. É muito importante a gente ter em mente em como isso impacta a vida dessa criança no futuro. São quando as crianças estão começando a descobrir as emoções, como se comunicar. As crianças observam muito o que acontece à volta delas. Os estímulos positivos são muito importantes. Ela aprende por repetição. O que elas olham, o que elas veem os outros fazendo, elas vão repetir. Por isso é importante a consciência dos responsáveis efetivos e afetivos. Tem muitos pontos que a gente tem que pensar. A consciência de regras. É nesse período que a criança tem consciência do que são regras, por que obedecê-las. Elas vão aprendendo nas brincadeiras, na escola, no convívio com outras crianças e também com os adultos à sua volta. Outra coisa muito importante é a parte emocional nesse período, né? As crianças estão aprendendo sobre o afeto, sobre o carinho. Tudo que acontece hoje na vida da criança vai se refletir quando ela for um adulto. Por isso, é importante perceber que as experiências vividas pela criança na primeira infância têm um impacto profundo na vida delas, na formação da sua personalidade, do seu comportamento. Ter uma base sólida constrói um adulto consciente do seu papel na sociedade. No Brasil, temos a Lei 13.257 de 2016, que fala sobre o Marco Legal da Primeira Infância. É uma lei que vai exigir que toda a sociedade tenha um olhar especial às crianças na idade de 0 a 6 anos. É isso mesmo. Crianças desde a gestação já têm direitos, já são sujeitos detentores de direitos. A primeira legislação no Brasil que vai falar da importância dos cuidados para além das necessidades básicas. Ele vai falar de afeto, que é algo subjetivo, mas tão importante quanto quando a gente fala de desenvolvimento infantil. O Marco Legal da Primeira Infância ampliou a licença paternidade, que até então era de 5 dias para os homens, ampliando com mais 15 dias para aquelas empresas cidadãs. Então, ela também vai equiparar pai, mãe responsáveis nos cuidados com a criança, na ideia de que a gente consiga diminuir a sobrecarga e a expectativa dos cuidados que recaem sobre as mulheres. Vai falar sobre a entrega legal, o direito, inclusive, de entrega legal para as mulheres que estão em privação de liberdade. Vai falar sobre pré-natal, coisas muito importantes no desenvolvimento infantil. Ela vai aprimorar ainda mais coisas que já eram previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, só que agora com foco na primeira infância, que inclusive passam a ser prioridade no atendimento nos serviços de saúde e de assistência social. Continuando nessas inovações, traz o direito ao brincar e ao lazer, que também é considerado muito importante no desenvolvimento infantil, porque hoje os estudos já comprovam que as crianças se desenvolvem e se expressam através de brincadeiras. Vai falar também de prevenção e cuidados à violência, além de prevenção ao consumo mercadológico, a exposição dessas crianças a essa era digital que faz muita propaganda de consumo. Então, olha quanta inovação o Marco traz para a gente refletir como a gente conduz os cuidados com as nossas crianças. Os cuidados na primeira infância, eles são essenciais para que a criança possa se desenvolver de forma integral, tanto se desenvolver fisicamente, quando nós percebemos que ela está crescendo, que o corpinho dela está se desenvolvendo, quanto emocionalmente e socialmente. Então, nós precisamos perceber a criança também feliz, entendendo que ela existe, quais são as pessoas que são importantes para a sobrevivência dela, se relacionando com outras pessoas, saindo um pouco de si, encontrando no ambiente outras fontes de prazer e de sobrevivência. Então, o desenvolvimento integral ele vai necessitar desses cuidados essenciais na primeira infância. Então, além dos cuidados básicos que entendemos pela alimentação, pela higienização
dar as vacinas, né, fazer a imunização, os cuidados também permeados de carinho, de atenção, de afeto, vão ser a base para que o desenvolvimento emocional e social também aconteça. Então, o cuidado de uma criança na primeira infância, e aí a gente fala de todas as classes, todas as raças, todos os gêneros, toda criança necessita de um cuidado vindo de um cuidador que se relaciona com ela de forma afetiva e atenciosa. Então, esse cuidado traz apoio, né, para uma criança que está iniciando o seu desenvolvimento, a faz se sentir segura, amparada, para que ela possa dar todos os passos e caminhar no seu desenvolvimento. Infelizmente, quando pensamos na questão social do Brasil, né, nos deparamos com indicadores sociais onde a mulher negra é a mais vitimada, vítima da ausência dos direitos básicos, né, como direito à habitação, direito a saneamento básico, direito à saúde e, consequentemente, seus filhos. Pensando nas crianças, elas são vítimas ainda do racismo, assim como as suas mães, né? O racismo, infelizmente, ainda é reproduzido nas escolas, é reproduzido em todos os campos, os espaços sociais. Tendo a escola como exemplo, identificamos que as crianças na primeira infância são vítimas de preconceitos. E a gente sabe que o racismo causa dor, causa sofrimento, né? E causa autoestima baixa nessa criança. E com isso, a identidade dela não é fortalecida. É de suma importância que nós, enquanto profissionais, né, fortaleça essas crianças. Hoje, com a Lei 10.639, com todas as discussões, bibliografias referentes ao racismo e como combater o racismo, nós temos ferramentas o suficiente para poder combater e fortalecer essas crianças. Quando a gente fala de primeira infância indígena, a gente precisa entender que não é uma realidade muito distante da gente, né? E a gente precisa também relembrar alguns elementos, como o racismo, que crianças indígenas, infelizmente, no seu dia a dia precisam conviver, porque vivemos numa sociedade estruturalmente racista, né? E o racismo anti-indígena, mesmo que seja pouco difundido, pouco falado, tem ainda poucos estudos sobre, ele existe, e isso pode permear e dificultar a vivência de crianças indígenas que estão nas cidades. Quando a gente fala de crianças indígenas que estão vivendo em contexto urbano, elas vão acessar as mesmas escolas que crianças não indígenas, elas vão acessar os mesmos espaços que crianças não indígenas. Então aí a gente precisa, né, trazer à tona muito fortemente o direito, principalmente à liberdade, ao respeito e à cultura. Crianças que cresceram em contexto de aldeamento, elas têm uma vivência um pouco diferente da de crianças que viveram em contexto urbano. Tentar adequar é uma forma de violência racial, né? Porque crianças que viveram em contexto urbano têm sua língua, têm a forma, né, de viver mais livremente. Geralmente, crianças indígenas de território, elas não são criadas só pelo seu núcleo familiar, elas são criadas por toda a comunidade, porque ser indígena é isso, a gente não é indígena sozinho, a gente é indígena vinculado numa coletividade, né? Naquele aldeamento, a gente é uma grande família. Hoje vamos falar um pouco sobre a violência na primeira infância. Nós no NEACA atendemos muitas violências de negligência, violência física, psicológica e sexual. E como podemos saber quais são os sinais que indicam que essa criança passou por essa violência? A negligência é a omissão de constante assistência básicas dessa criança, né? A ausência de carinho, de afeto, omissão de cuidados básicos como saúde, alimentação saudável, acesso à educação. Violência física, ela já é mais quando o indivíduo tem a intenção de machucar aquela criança fisicamente, que deixam marcas e pode até mesmo levar à morte. Tem também a violência psicológica, que é mais comum do que imaginamos, que não deixa as marcas físicas visíveis, mas deixam marcas psicológicas. A violência psicológica são atos de discriminação, xingamento verbal, depreciação, que deixam marcas cognitivas na criança também. O tipo de violência que mais vem acontecendo na primeira infância é a violência sexual.
A gente precisa falar sobre isso, dar visibilidade a isso, porque nem todo mundo acha que crianças entre 0 e 6 anos de idade sofrem abusos sexuais. Essa é uma realidade do nosso serviço aqui no NEACA, por exemplo. A violência sexual vai desde toques na genitália, no corpinho da criança, toques que incomodam ou que confundem a imaginação da criança, a fantasia da criança, o jeito de se relacionar da criança com o adulto. Pornografia, né? Muitas crianças são envolvidas em situações desse tipo, iniciações precoces, relações sexuais com uma criança. Então, quando isso acontece, a criança ela acaba sendo erotizada precocemente. Muito embora as crianças tenham sexualidade, a sexualidade de uma criança não tem nada a ver com genitalidade, ou seja, não tem nada a ver com a sexualidade que um jovem ou um adulto já tem desenvolvida. Então a criança ela vai investir muito nas relações de ternura e de afeto com seus pares. E vai buscar prazer a partir de um cuidado carinhoso, afetuoso e jamais em relação a uma situação sexual, genital, erotizada. A violência doméstica e sexual impacta negativamente a vida de uma criança. A criança que sofre um abuso sexual, por exemplo, ela passa a perder as referências afetivas dela. Por quê? Porque na sua grande maioria, os agressores, eles são pessoas significativas da criança. Os abusos sexuais, as violências domésticas, elas trazem reações de medo, tristeza, vergonha. Então, o que nós estamos falando é que sim, a primeira infância sofre violências domésticas e principalmente as violências sexuais. Então, confie na fala das crianças, ouça, escute suas crianças, fiquem atentos aos sinais que ela normalmente mostra para vocês, né? Fiquem atentos a mudanças de comportamento, choros sem motivo aparente, reações de medo, tristeza, raiva em relação a pessoas do convívio dela, incontinência urinária, incontinência urinária diurna e noturna, dificuldades para dormir, dificuldades para se alimentar. Então, esses normalmente são os sinais que uma criança vai apresentar. Fiquem atentos, porque toda criança que sofre uma violência, ela vive um desamparo, ela perde as suas referências afetivas, de segurança, de cuidado, e ela precisa de ajuda. Então, busque um serviço especializado, mesmo em casos de suspeitas, mesmo que você apenas desconfie que isso possa estar acontecendo. A primeira infância no Brasil, ela tem que ser protegida e amparada. Crianças de 0 a 6 anos representam quase 9% da população brasileira. Isso dá aproximadamente 18 milhões de brasileirinhos e brasileirinhas. E é essa fase, a fase mais preciosa, porque o cérebro está mais plástico e está absorvendo tudo. A criança está captando tudo ao seu redor, para que ela consiga se desenvolver e ter uma infância feliz que lhe permita ser um adolescente saudável e um jovem ético e com responsabilidade e empatia social. Queremos investir no futuro brasileiro. E, para tanto, não devemos esquecer nossas crianças. O NEACA, que é o Núcleo Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência Doméstica e Sexual, é um projeto coordenado pelo Movimento de Mulheres São Gonçalo e já existe há 18 anos. Temos uma filial em Itaboraí há 4 anos e há menos de 1 ano estamos em Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para sensibilizar todos os gestores públicos e sociedade em geral. Nós precisamos estar alertas para entendermos os sinais que uma criança pode apresentar
pedindo socorro por não estar num ambiente seguro e protegido. E cabe a nós, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, proteger integralmente todas as crianças. Para tanto, é fundamental que tenhamos mais NEACAs. Nós temos que investir numa linha de cuidado. Devemos entender que de 0 a 6 é a base, é o alicerce, para que tudo se desenvolva plenamente e tenhamos adultos mais saudáveis, adultos sem sequelas, sem agravos decorrentes das violências notificadas. Por isso eu espero que você que está aqui me assistindo possa fazer sua parte. Não desvie o teu olhar, transforme vidas, salve vidas, esteja alerta. Nos procure e Disque 100.